Fala galera, Marcos Jaggernaut, tô aqui mais uma vez com o Bruno Pina. Calma. Tava sumido, Pina, o que aconteceu? Tive um pequeno acidente. Só ir de casa aí, ela sentiu sua falta. Quem anda de moto aqui sabe, você tem que olhar pra curva, pro final da curva, onde que o mané olha? Justamente pra onde eu vou. Então fiquei olhando direto pra onde eu fui, bati, enfim, caí. Dei uma sabugada boa. O produtor depois coloca o pessoal e dá uma sabugada boa. Isso aqui depois você joga um álcool. Tem que lavar, né? Porque senão... Aí você tira o asfalto, tira os Se infeccionar é pior, né? Se infeccionar é pior ainda. Então chega em casa, tô todo... Senti uma dorzinha ali de... Dorzinha, amigo. Dorzinha, você tá doido. Mas tá bom, tá tranquilo. Inclusive, acho que é um ótimo tema pra gente, né? Sim. Se não fosse por isso e vários outros procedimentos que eu tomei, eu não tava assim agora, faz mais ou menos, acho que não deu um mês. Isso é GH. Não, pior que não. Pior que assim, poderia até dizer, se fosse o caso. Isso que eu fiquei de cara. Sem GH, tava num protocolo bem light de hormônios. Foi realmente assim, sem zoeira, foi um negócio realmente... Você falou um mês, né? Você mais ficou ou menos um mês. Sem conseguir treinar? Deu pra treinar? Mais ou menos deu? umas 2 semanas eu fiquei sem treinar. A primeira semana, assim, sem condições, por dor mesmo, muita dor. Segunda semana... Porque também, né, foi bem aqui perto onde que você vai acabar movimentando na hora de fazer. O antebraço, até no momento do acidente, o antebraço deu uma pipocada boa, eu até achei que tinha, talvez, tido uma fratura. Aí eu fiz exame, enfim, tava tudo tranquilo. Foi só realmente o ralado mesmo. E aí, assim, aquela lesão, assim, leve, músculo, mas nada, assim, sério, né? Então, assim, na primeira semana eu não estava conseguindo nem só esse movimento do teclar, né? Do trabalho ali, já estava difícil, né? Esses músculos aqui da região dessa braquiorradial. Sim. Enfim, então estava difícil. A segunda semana, aí já estava, como estava começando, a casca já estava mais firme, mais sólida, mas não estava tão sólida. Então, assim, qualquer movimento que eu fizesse em casa mesmo ali, qualquer coisinha que eu mexia já... Mexesse demais. Exato. Aí eu pensei, pô, mano, vou treinar, dou uma pampada ali, vai quebrar tudo. Então, eu preferi ficar off. Da terceira semana em diante já conseguiu normal. Estamos indo, acho que estamos indo para a quinta semana e já está assim, né? Então, assim, recuperou foi uma recuperação. Não deu queloide. Foi estilo Wolverine, né? Dá licença. Foi estilo Wolverine, não, sério, porque eu não imaginava. Nem um GHzinho? Cara, sem GH, se fosse o caso, vocês sabem que eu diria, mas realmente sem GH, só testosterona, um pouquinhozinho de trembolona, só para manter a sanidade, enfim, mas fora isso, de boa. Então, vamos falar aí, vamos supor, né? No seu caso foi um acidente, né? Coisas acontecem e tal. Mas vamos supor que fosse na academia. Foi fazer ali um supino mais pesado. Aconteceu com um amigo nosso, né? Foi fazer o supino ali, sentiu uma fisgada. Ou então você vai fazer um levantamento de terra, dá aquela incômodo na lombar. Que procedimento a gente deve fazer? Eu já falei, no seu caso aí poderia ser o GH, que o GH a gente sabe que ajuda aí, né? Dá uma ajudada boa. Na pele e tal, síntese, né? É síntese de colágeno, né? Síntese de colágeno. Então, justamente isso, né? Então, realmente isso. Mas vamos supor que fosse na academia ali, né? Fazendo um supino, um levantamento de terra mais pesado, sentiu aquele desconforto, aquela repuxada ali. Qual o procedimento deve ser feito? O que usar para ajudar nisso aí? E o que não fazer, né? Também. Cara, então, vamos lá. Então vamos falar aqui. Porque aí você foi para um ambiente aí um ambiente muito específico, que é o de academia, então assim, a gente já não tem uma preocupação muito grande, o meu caso foi a questão da infecção. Né? Então assim, como é um ferimento aberto, enfim, aí tem uma série de coisas que tem que ser levadas em consideração. Então vamos falar então um tipo de ferimento ali de treino, ferimento não, uma lesão, né? Uma lesão de treino, que não é também aquela lesão de tipo, estourou tudo, rompeu mesmo. Aquele incômodo, sentiu aquele incômodo, aquele ali que você sabe que se forçar de novo vai piorar e pode ser que... Pode se tornar algo grave. Isso. Tá encaminhando para se tornar algo grave, não é aquela dorzinha do dia a dia, não é aquela tendinitezinha que você tem um tempão. Um pouquinho a mais agudo. Isso, né? que você sabe que pode se transformar em algo pior, uma lesão mais séria. Tá certo. Então, da minha parte, eu diria, né, igual eu falo com meus alunos, seria
não treinar pelo menos uns 3, 4 dias. Por quê? Antes você ficar 3, 4 dias sem treinar do que você forçar, estourar de vez e ficar 1 mês, 2 sem treinar, né? Beleza. Então, na parte de treino, eu diria isso. Dá um descanso, segura a onda ali 3, 4 dias, que já deve ser o suficiente para você recuperar, né, e voltar com força máxima. Ponto. Agora vamos entrar na parte, vamos pôr. Calma. Não. Deixa eu falar de treino também, amigo. Ó. Vambora, manda lá. Olha só. Treino com peso. Já eu diria o seguinte. Sim e não. Dependendo, tipo assim, se for aquela coisa de, mano, se eu mexer, aí não, realmente fica em casa. Agora, tipo assim, pô, eu tô mexendo, tá, não, dói, mas assim, eu sinto que depois que aquece, melhora, aí que dependendo do caso, e vale ressaltar que você que é o mestre aqui da parada aqui da cinesiologia, biomecânica da coisa, né, então assim, eu só, tipo, vendo de enxerido. Tem ali meu estudo ali também, enfim, prático, teórico, mas né, cada um no seu lugar. Então tem que respeitar. Mas assim, eu diria que assim, talvez, vou ver se você concorda, dependendo do caso, a gente poderia encaixar aí uma carga bem leve, um exercício, uma carga bem leve, com um número de repetições mais alto, fazer um aquecimento. Tipo uma fisioterapia, um aquecimento ali para... tipo, você vai vendo, tipo assim, você já determina, olha, carga máxima eu não vou trabalhar mais. Aí eu vou trabalhar com você, tipo, 50% da minha carga máxima e vou fazer um exercício que trabalha aquela região que não é aquele exercício. Então, tipo assim, se eu me ferrei no terra, que eu sei que é um negócio que, pô, tem que ter uma técnica. Vou evitar exercícios que vai forçar minha lombar. Então assim, eu posso até trabalhar a lombar, só que eu vou trabalhar o quê? Isolado, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aí, você pega o banco e vem com halteres aqui assim, tipo uma remada baixa, uma remada hammer, tipo aquela que você, tipo, tipo uma espécie de serrote, né? Só que com o peito apoiado e pô, né? Então assim, só que aí dando uma ênfase maior nos eretores, né? Tentar trabalhar mais o quadrado lombar. Sim. Poderia ser aí uma alternativa? Eu acho o seguinte, o músculo que você machucou, evita de fazer qualquer exercício que vá forçar ele. Vamos supor, lombar, como você falou. Faz exercícios todos deitados com as costas apoiadas. Evita fazer agachamento, evita fazer o terra. Tudo que você fala assim, ó, esse vai pegar. Entendi. Não faça. Entendi. Você pode até trabalhar costas, mas não a lombar. Isso, exatamente. Por exemplo, uma puxadinha aqui mais leve, igual você falou, não vai forçar a lombar, porque você vai manter a postura de boa. Agora, pôs mais carga, aí não tem jeito. Aí você vai puxar, vai ter que estabilizar mais ainda, então vai forçar. Então aí realmente o ideal é que não force aonde está machucado. Nem que seja 3, 4 dias ali só para recuperar. Porque igual eu falo. Tá anotado. Depois você vai, não, tá de boa e tal. Vai lá, aqueceu, empolga. E aí termina de estourar. Quando esfria, tá lá, todo empenado. Isso acontece muito fácil de empolgar. Exatamente. Porque você vai começar lá levinho, não, tá de boa, de repente não tá mais doendo. Pô, vamos por mais 10, vamos por mais 20. Na hora que vê, você já... Na hora que você vê, você tá pegando o peso que você pegava e estourou, termina de estourar. Entendi. E aí, em vez de ficar 3, 4 dias, vai ficar um mês. Ou mais. Né? Dependendo do grau. Então beleza. Então, vamos seguir com algum valor aí, que é isso mesmo. Pronto. Eu falo porque eu sei que pra mim, pelo menos, é muito difícil chegar e falar, velho, não treina não, que tá sentindo. Pra você falar isso, a gente é meio doido mesmo e acaba... Quando é aquela dor que você fala, tá suportável, tem um campeonato próximo, você acaba que você vai treinando, você vai pagando pra ver. Mas não é atleta, não tem competição, tá realmente incomodando, você não tá conseguindo treinar, você não tá conseguindo dar seu máximo no treino. Então pra que você vai treinar? Deixa pra lá. Descansa, é hora de descansar e recuperar, aí você volta depois. Eu prefiro treinar 100% que ficar treinando mais ou menos, empurrando ali com a barriga. Porque você precisa gerar um estímulo de adaptação. Sim. Né? De nada adianta você chegar lá, vou ficar ali um mês treinando ali fofo.
Pra quê? Não vai Descansa 2, 3 dias e volta no 100% de novo. Verdade. Então eu prefiro fazer dessa forma. Não, tá certo, perfeito. Então, de um ponto de vista de treino, pô. É isso aí. Então vamos ver, dieta. Bom. Não tá treinando, mantém a dieta, diminui, aumenta para recuperar mais rápido. Bom, aí então realmente você foi bem interessante a forma que você colocou, porque essa pergunta ela dá espaço para muita coisa, né? Ela dá espaço para muitas respostas. A primeira coisa é o seguinte: qual é o nível dessa lesão, né? No meu caso, eu tinha que criar um tecido novo, né? Eu machuquei mesmo, eu realmente morreu, parte de mim morreu ali, né? Foi arrancado a força do nada. Então, tipo assim, quando uma pessoa perde muito sangue, por exemplo, não foi o meu caso, eu perdi pouco sangue, mas perdi um pouco, nada muito significativo, foi mais a lesão mesmo, a pele mesmo, de reconstruir a pele, isso demanda energia. Então é bem diferente de você, dar uma fisgada aqui, tá? O que acontece? Você dá uma fisgada ali, beleza, você tem que recuperar, tudo bem, só que você não está treinando. Então, você não está treinando, que todo aquele glicogênio que você ia gastar, você não está treinando. Só que ao mesmo tempo você precisa de recuperar bem. Sim. Então assim, o que eu acredito ser o ideal? No meu caso específico, particularmente, eu já não estava treinando assim muito intensamente, eu já não vinha de uma rotina de treinos muito intensa, então minha ingestão calórica ela não precisava de estar tão alta, né? Devido, tipo assim, eu já não precisava de... Eu já não estava com uma demanda normal muito grande de nutrientes. E apesar do acidente ter sido, né, um pouco mais grave, o que eu fiz foi basicamente isso. Então, no meu caso específico, eu basicamente mantive. E um pouco, aí o que eu fiz? Eu diminui mais ainda a minha ingestão de gorduras. Comeu mais limpo. Mais limpo, exatamente. Porém, mais ou menos o mesmo tanto de caloria. Exatamente, mas vamos dizer assim que eu comi um pouco, acredito que porque eu não conto, né? Eu não conto caloria, macros, eu não conto nada disso há muitos anos já, tipo, eu não sei fazer o quê, mas é verdade. Tá igual eu com o exame. Tipo isso, não tem fazer dieta, pelo amor de Deus. Temos 4 anos já que eu não conto caloria, macro, não peso nada. Isso aí realmente é do feeling, né? E não é porque eu abuso de hormônios, nem é porque eu tenho a genética foda, porque realmente a gente vai, com o tempo a gente vai acostumando. E eu também sou meio louco essas coisas. Você faz a mesma coisa, todo dia como arroz. Você acaba sabendo. Pra mim, assim, dieta é um negócio que pra mim é de uma forma meio esquisita. Na verdade, eu não gosto de comer. Não é nem bitolô, não. Na verdade, quem é bitolado sou eu. De contrário, é o que pesa lá. Não, peraí, passa um grãozinho aqui. Na verdade, o lance é o seguinte, cara, é que tipo, já se tornou automático. Foi isso que eu quis dizer, entendeu? Tipo assim, e eu não tenho essa relação com a comida que a maioria das pessoas tem. Eu não gosto de comer, eu só como porque tem que comer mesmo. Então, tipo assim, tem que ser feito. Tipo assim, mas o negócio é só jujuba e açúcar. Se tirar açúcar, fudeu. Então, realmente, muito carbo, gordura baixa, proteína sempre mantendo mais ou menos 2 gramas por quilo. E assim, cara, eu me nutro para minha mente. Fisiculturismo vem em segundo lugar, o corpo vem em segundo lugar, só que, tipo assim, por um acaso eu tento equilibrar as coisas de forma que eu tenho shape ali, tipo, pelo menos dá pro gasto, para segurar um. Então, assim, tento sempre evoluir e tal, manter o shape uma evolução razoável, mas sempre com foco na cognição. E como devido à minha condição, TDAH, então eu preciso de muito mais carbo que o normal. Essa cabeça também séria, desse tamanho também, né? É por isso que a cabeça não é à toa, né? Desse tamanho aqui, esse negócio aqui, então assim... A cabeça é grande, não é à toa. É por algum motivo. Tem algum motivo. Não, e assim, mas é sério, né, cara? Realmente, né? Tanto que eu tenho que usar esse trem aqui, então realmente precisa de bastante carboidrato. Então, muito carbo, gordura baixa, gorduras, azeite, óleo de peixe, basicamente, tá? Muito azeite. Gema de ovo. Cortei total, ao máximo gordura saturada, porque tinha que diminuir ao máximo os níveis inflamatórios, entendeu? Então, assim, muita água. Voltei a fazer os cardio, tipo, os cardio pra caramba, umas 2, 3 vezes por semana. É o que dava pra fazer. Pra mim já foi muito já. Você tá doido, 2, 3 cardios. Tô brincando aí, galera, não é muito não, é porque realmente eu não tenho esse hábito, né, de fazer cardio, mas realmente comecei a fazer uns, né, esse tempo aí, todo ferrado, mas enfim, faz os cardios que tinha que fazer, porque eu sabia que isso ia ser importante pra recuperação, né, então...
Joguei ali uns cardiozinhos, bastante água, multivitamínico certinho. Então, basicamente, comendo direitinho, diminui então as gorduras, principalmente os lixos e tal. Gordura saturada. E mantém ali o carboidrato um pouquinho mais alto para equilibrar. A proteína não tem que mudar muita coisa. Até mesmo porque você vai precisar de regenerar. Qualquer que seja a lesão que você teve. Se você tem uma lesão, ferimento, você já machuquei, tipo de lesão de acidente mesmo, ou machucou na academia, você tem que regenerar. Para você regenerar, o que você tem que fazer? Você tem que aumentar o anabolismo, você tem que diminuir o catabolismo. Como é que você aumenta o anabolismo? Você coloca proteína e mais comida. Como é que você diminui o catabolismo? Você aumenta o carboidrato, porque o carboidrato é poupador de proteína. Entendeu? Então você joga mais carbo, você gera mais energia através desses carbos e você mantém ou aumenta um pouquinho a proteína para você tipo, aquela proteína que você conservou, que você protegeu, que você está com carbo alto, está protegendo ela vai fazer o trabalho dela. E aí você dá o mínimo de gorduras necessários para que os processos metabólicos associados a essas gorduras funcionem adequadamente, joga um multivitamínico, bebe bastante água, descansa, tudo certo. Então, joga uma testosteronazinha. Aí agora nós vamos entrar na parte do hormônio, né? Sim, claro. Então na parte hormonal, eu já falei, né, do GH. Não, que ajudar. Não tô falando que você usou, você já falando sério. Já falou que não. Eu não minto aqui, eu não minto. Então tá tranquilo. Não usei, cara. Falou não que usei. Não. Se fosse o caso, eu falava. Aqui a gente sabe, o cara não é sem hipocrisia. Sem hipocrisia. Se tivesse usando, você ia falar, não tá usando. Quem me dera, aceito doações. Você tá com cheio de gelo aí, você podia passar. O meu tá contado. Entendi. Mas vocês o podia estar contado. Mas o GH ajudaria. Assim também como a testosterona, né? Sim, sem sombra, não. Testosterona não tem nem conversa, né? Nem conversa. Então, assim, testosterona realmente... A minha testosterona... Contando com as injeções que eu perco, porque é um saco para fazer nisso, injeção, mas enfim, tem que fazer, né? Bom, tá aí mais ou menos 1 grama por semana e trembolona uns 500 miligramas, sendo bem de boa, tranquilo. A trembolona, você falou aí na trembolona, ela também vai ajudar na recuperação? Com certeza, né? Porque a trembolona é muito assim... É claro que isso é in vitro, né? Isso que eu vou citar aqui agora é in vitro. Mas assim, in vitro, testosterona, relação anabólica androgênica 100-100. Trembolona 500-500. Então, em tese, trembolona é 5 vezes mais anabólica e androgênica do que a testosterona. E tem outra coisa, né, amigo? Trembolona reduz muito a degradação proteica, né? Que vai ajudar exatamente naquilo que você falou. No anticatabolismo. De melhorar o anabolismo e diminuir o catabolismo. Exatamente. Então, particionamento de nutrientes, enfim. Então, assim, essa regeneração foi um negócio de louco. Foi um negócio que eu não esperava que fosse assim, não. Tá certo que assim, eu me esforcei para que, sabe? Mantive a ferida sempre limpa, jogar álcool ali direto ali, que negócio de ardia pra caramba. Mas assim... Porque queira ou não, né? Tá aberto. Tava abertaço e tipo uns esprezadas de álcool regaço. Melhor sentir uma dorzinha ali, uma ardência ali de tá limpando do que depois você não cuidar. O trem agravar, virar uma... aquela esquisito. Realmente você pode ver que já tá de Principalmente boa. num lugar aí que, né, ia ficar bem feio. Quase machucou aqui minha águia aqui, mas tá tudo certo, ela passa bem. Então, assim... Continua voando. Tá tranquilo. Tá preparada pra guerra. Não. Tá preparada pra guerra. Se passa em parabéns. Mas, enfim, então, foi né, a alimentação foi basicamente isso. Como eu tinha dito, o protocolo, 1 grama de testo, 500 miligramas de trembo, né? T3 sem GH. Não adianta tentar me jogar nessa não, tá sem GH mesmo. E T3 aí tá na faixa de 50 microgramas. Mas o T3 ele também vai colaborar com a recuperação? Sem dúvida, porque o T3 ele vai acelerar todos os processos metabólicos do corpo, inclusive a regeneração. É como se você jogasse uma turbina no carro, né? Sim. É claro que provavelmente Bruno Pino que vos fala não vai sobreviver muito tempo nesse plano, né? Eu não sei, talvez sim, talvez não. O Niemeyer tá aí para provar que a gente nunca tem certeza de nada, né? Mas teoricamente estou acelerando vários processos do meu corpo, ou seja, inclusive o coração, tudo. Então, assim, pode ser que eu perca alguns anos de vida a muito longo prazo, mas até que não, porque assim, eu não uso muito T3, tipo esse T3, estou usando 50 microgramas. E 50 microgramas de T4 eu tenho tiroidite. Exatamente, nesse ponto que eu ia entrar. Então, então, na verdade,
você já precisa, né? Vamos dizer assim, de uma dose. Tem pessoas que usam dose terapêutica tipo 200 microgramas de T4. A conversão de T4 para T3 é 4 para 1. Então, assim, eu estou usando. Cara, considerando meu peso, quase 100 quilos. Não tá tão alto. Basicamente, assim. Não tô alto. Basicamente, eu acredito que se eu fosse fazer um exame hoje, meu TSH ia estar em 2,5, ou seja. Mas assim, o meu metabolismo normalmente seria muito mais lento. Então, assim, só de eu estar me medicando, sem dúvidas, com certeza ajudou sim na recuperação, sem dúvidas. Sono adequado, né? Sim. Respeitar o ciclo circadiano, procurar dormir na hora certinha. Aí entra mais uma vez o GH, que ajuda no sono. Ajuda no sono, realmente, no seu caso, né? No seu caso, com certeza ajuda. No meu, não gostaria muito. Um monte que tá na geladeira, vamos lá pegar um pouquinho. Porque agora eu também tô querendo pegar um pouquinho de GH. Tanto você falando de GH na minha cabeça. Mas protocolo foi basicamente isso. Tomar muito cuidado com, por exemplo, a gente tem aí vitamina C, que é um antioxidante, anti-inflamatório, né? Reduz os níveis de cortisol. A gente tem aí o ashwagandha, que eu utilizei também para reduzir cortisol. Não vou dizer que tem relação direta com a regeneração, mas assim, tem relação com cortisol que tem relação com que tem relação com os níveis de inflamação. Vou dizer catabolismo. Podemos dizer que sim. Podemos dizer que sim, de certa forma, sim. Também, se a gente for entrar por exemplo, nesse mérito de perda de gordura, enfim, mas assim, nesse caso específico aqui, eu estou relacionando mais com a inflamação. Sim. Tudo que eu pude fazer para reduzir inflamação, eu fiz. Né? E tudo que eu pude fazer para propiciar um ambiente anabólico e anticatabólico, eu propiciei. Tanto de um ponto de vista de sono, de hidratação, de horário de dormir. Eu estava com sono muito desregulado. Eu acho que esse acidente foi meio que tipo assim, sabe aquele cocão, aquela porrada que você toma, você dá aquela acordada, você dá aquela acordada, tava com muita coisa desregulada na minha vida. Sim, então, sim. Até mesmo porque aí a cabeça não funciona, né? Você fica ali acelerado, num horário que você tem que estar, né? Vamos dizer, descansando, que estava acelerado. Pois é. Cabeça dá um, Sim, com certeza. Eu não tenho dúvidas que esse acidente, inclusive, ele aconteceu justamente por causa disso. Tá com muita coisa desequilibrada. Então, estava num momento de alinhar as coisas. Foi bom, no final das contas foi bom. E que a galera costuma falar, acidente e tal, mas a gente que é mais otimista, né? A gente tenta achar um ponto bom, claro. Até no ruim, né? Cara, mas assim, se você for parar para pensar, a vida é justificada pela morte. Se você for parar para pensar, a vida é justificada pela morte. Se não fosse pela morte, se não fosse pela certeza da morte, você faria tudo que você faz hoje para ser o campeão que você almeja ser, tipo, campeão do Mr. Olímpio e tal. Se você soubesse que você ia viver 1000 anos, você ia ficar nessa pira toda? Você fala, mano, eu vou assistir 1000 anos, né? Eu vou assistir aqui 20 anos de TV aqui, depois eu preocupo com isso, entendeu? Então, assim, aquela coisa. Não existem erros, existem lições aprendidas. Ponto. Né? Então, eu acredito que, conseguimos bater tudo com relação à lesão. Tem algo que você queira acrescentar? Que eu poderia dizer, já falei, a gente já entrou aqui no... E, inclusive, acho que a gente bateu um ponto muito importante, que eu acho que eu diria que não. Tem que eu gostaria, não, mas é sério. O ponto mais importante que é o psicológico. Sim. Como que você leva isso, né? Porque assim, cara, é inevitável, tipo, não tem como. A única certeza que você, quer dizer, uma das únicas, algumas certezas que você tem além da morte, né? Tipo assim, que se você estiver andando de moto, você vai cair. Se você estiver treinando, um dia você vai machucar. É fato, mas nem que seja uma lesãozinha, entendeu? E vai te tirar. Pode não ser algo tão grave, mas algum nível de lesão você vai ter alguma coisa. Exato. Então assim, cara, mano, você já tá cagado. Que se foda, entendeu? Aprecie o processo, entendeu? É o que eu falei. Pronto. Olhar o lado bom mesmo com ruim. Exato. Então, você já tá lá, olha, você tem o rio tá lá, tá passando o rio, você tem duas opções. Ou você pula no rio, que você não vai conseguir ver o rio mais, porque o rio, tipo, fazendo uma analogia, é o problema, né? Então, o problema, você tá lá, não tem como, o rio tá lá, ele tá fluindo, o problema ele tá lá, ele simplesmente existe. Ou você pode ver ele como de terceira pessoa e ter alguma
né, condição de manipular as variáveis a seu favor, você pode pular lá e ficar na merda lá, tipo, e ficar choramingando, né? Então, assim, quem treina, pô, é foda, às vezes o cara pega aquela gripe. Isso aí acontece direto, né? O cara tá numa onda bacana, 2, 3, 4, 5 semanas, pô, tá fluindo, pega aquela dengue, sei lá, 10 dias, perde peso, tá? Cara, e aí, foda-se, volta, já aconteceu, faz de novo. Não tem como. Eu mesmo tá chorando, tirei uma lição em 2017. Eu machuquei o joelho, fiz uma aplicação na perna que deu ruim, né? Tive alguns processos, então eu tive minha pior preparação em 2017, que foi no Campeonato Brasileiro da WFF, né, com a NABA. Eles juntaram, né, WFF e NABA. Foi a minha pior preparação de todos os tempos. Você consegue me enxergar com menos de 90 quilos? Não, de jeito nenhum. Pois é, eu estava com menos de 90 quilos neste Brasil, na pesagem. E eu não percebia isso. Pela lesão, aí usei anti-inflamatório, usei várias coisas que me trouxeram uma retenção muito próxima do campeonato. Aí eu pirei. Foi a única vez que eu usei T3, T4, usei tudo. O que tinha disponível. GH. Não, só o GH. Nossa senhora, putz, que foi o pior de tudo, né? Aí saí usando tudo. Clenbuterol, não sei o que, estimula. Usei tudo que eu podia na minha frente. Virei isso aqui, ó. Sumi. Você vê, então, tipo assim, que loucura, né? Pois é, aí depois disso eu aprendi. Hoje eu não uso mais nada desses negócios de estimulante, T3, T4, Clenbuterol, Franol, não uso mais nada disso. E no próprio mesmo, em 2017, eu fui lá e fui campeão mundial depois. Então, básico, bem feito, funciona muito melhor do que você ir lá e colocar todas as pilhas da sua cabeça numa coisa. Exatamente. Só. Então fica a reflexão aí, né? O pessoal perceber que não é... Primeira coisa, não adianta desesperar. Deu merda, aceita que é melhor, principalmente perto do campeonato. Sim. Né? Então se deu merda, não. Cara, fazer o quê? E poderia ter dado uma merda muito maior, porque eu usando esse tanto de coisa, poderia... Mas eu digo assim, claro, exatamente, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, deu uma merda, tipo aqui no caso, pô, você tava ali retido, tava meio zoado, o que você fez? Você começou a socar um tanto de coisa. Se você tivesse sido inteligente, naquele momento, você não teria forçado tanto o seu shape e sua saúde. Forçado a barra. Você teria se preparado, às vezes, para o próximo campeonato que veio depois, logo depois, você já estaria melhor ainda para ele, né? Então, assim, o que é isso? É a merda do ego. Esse mundo do fisiculturismo, bodybuilding, é ego. O cara que realmente se destaca é aquele cara que ele consegue, em meio a essa coisa horrível que é ego, ele consegue se desprender disso. E num mundo em que é tudo gira em torno de ego, ele consegue andar sem ser tocado, sem ser, tipo, sabe, como é que eu posso dizer, corrompido, vamos dizer assim, por ego. Então, por exemplo, você pega hoje eu vejo você um cara muito mais sensato, muito mais tranquilo com relação a todas as suas decisões, porque você já não fica mais naquela pira que você tinha no começo, de querer se provar para alguém, querer se provar de um ponto de vista externo. Eu vejo a sua validação, a sua felicidade, ela está muito mais interna hoje, muito mais de você e você. Sim. E isso se reflete diretamente no físico e nos resultados que você tem conquistado. Então fica a reflexão aí pro pessoal também, né? Essa questão do psicológico, ela é muito importante. A gente consegue ver, inclusive, a evolução, isso traduzido em resultados, né, assim, evidentes em todos os aspectos da sua vida. Então, fica aí a lição pro pessoal. E até mesmo o próprio equilíbrio, né? Exatamente. Tudo é equilíbrio. Tudo. Você equilibrou, fluiu. Seja como água. Que nem Bruce Lee. Be like water, my friend. Você coloca água na garrafa, ela vira garrafa. Você coloca água no copo, ela vira o copo. Curte e compartilha com a galera aí. E deixa nos comentários também, que a gente tá sempre... A galera sabe, eu tô sempre respondendo o pessoal pelos comentários. Então Marcão, pode interagir aí que
A gente está sempre respondendo aí a galera aí nos comentários. E bom te ter de volta. E é bom estar de volta. É nóis. Valeu.